O tema do nosso trabalho é etiopatogênese da tuberculose e etiopatogênese da hanseníase. Etiopatogênese da tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria como Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, BK, que afeta principalmente os pulmões, mas também podem ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges, membranas que envolvem o cérebro. A transmissão da tuberculose é por via aérea em praticamente a totalidade dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro, do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. A primo-infecção tuberculosa é quando os bacilos atingem os alvéolos, eles ocasionam uma rápida resposta inflamatória envolvendo células de defesa. Caso ocorra falha neste mecanismo, os bacilos começam a se multiplicar. A primo-infecção tuberculosa sem doença significa que os bacilos estão no corpo da pessoa, mas o sistema imunológico os está mantendo sob controle. Tuberculose primária. As formas de tuberculose primária podem ser ganglionares, pulmonares e miliar, que comprometem não apenas os pulmões, mas muitos órgãos como os rins, cérebro, meninges, glândula suprarrenal e ossos, resultante dessa disseminação linfohematogênica do bacilo. Por contiguidade, ocorrem as formas pleural, que é no pulmão, pericárdia, que é nos gânglios mediastinais, e peritoneal, gânglios mesentéricos. Aqui uma imagem da tuberculose primária. Tuberculose pós-primária. Uma vez infectada, a pessoa pode desenvolver tuberculose em qualquer fase da vida. Isto acontece quando o sistema imunológico não pode mais manter os bacilos sob controle e eles se multiplicam rapidamente. Essa é a reativação endógena. Na ativação exógena, pode acontecer também na qual ocorre uma nova exposição de bacilos mais virulentos e que resistem à forte resposta imunológica desencadeada pelo hospedeiro. Aqui uma imagem da tuberculose pós-primária. Tuberculose pulmonar. Em populações especiais, tais como presidiários, moradores de rua, pacientes com HIV positivos, crianças, tosses com 2 semanas ou mais, pode ser sugestivo de tuberculose pulmonar. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum na criança maior, adolescente e adulto jovem. Tem como característica principal a tosse seca ou produtiva, com catarro. A febre vespertina sem calafrios não costuma ultrapassar os 38,5 graus Celsius. A sudorese noturna e a anorexia são comuns. O exame físico geralmente mostra faces de doença crônica e emagrecimento, embora indivíduos com bom estado geral e sem perda do apetite também possam ter TB pulmonar. Aqui uma imagem da tuberculose pulmonar, como fica o nosso pulmão. Tuberculose extrapulmonar. As formas extrapulmonares da tuberculose têm seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos ou sistemas acometidos. Sua ocorrência aumenta entre pacientes com imunocomprometimento grave, principalmente naqueles com AIDS. Cuidados na hora da coleta. A unidade de saúde deve ter capacitado para fornecer informações claras e simples ao paciente quanto à coleta do escarro. Ao despertar pela manhã, lavar bem a boca, espirrar profundamente, prender a respiração por um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter 3 lamilações de escarro, evitando que esse escorra pela parede externa do pote. Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a tampa para cima. Cuidado para que permaneça nessa posição. Lavar as mãos. Os exames tem o radiológico, a radiografia de tórax é método diagnóstico de grande importância na investigação da tuberculose. Diferentes achados radiológicos apontam para suspeita de doença em atividade ou doença no passado, além do tipo de extensão do comprometimento pulmonar. A prova tuberculina, o PT, consiste na alocação de transdérmica de um derivado proteico
do M-tuberculose para medir a resposta imune celular a estes antígenos. É utilizado nas pessoas, adultos e crianças, para ver a pessoa se está infectada pelo M-tuberculose. Na criança também é muito importante como método coadjuvante para o diagnóstico da TBC doença. O diagnóstico é baciloscopia do escarro, onde a baciloscopia direta do escarro é o método principal no diagnóstico e para o controle de tratamento da tuberculose pulmonar, por permitir a descoberta das fontes de infecção, ou seja, os casos bacilíferos. Trata-se de um método simples, rápido, de baixo custo e seguro para elucidação diagnóstica da tuberculose, uma vez que permite a confirmação da presença do bacilo. A boa amostra de escarro é proveniente da árvore brônquica obtida após esforçada a tosse. O exame de baciloscopia de escarro deve ser solicitado aos pacientes que apresentem tosse por 2 a 3 semanas, sintomático respiratório, suspeita clínica ou radiológica de TB pulmonar, independente do tempo de tosse, suspeita clínica de TB em sítio extrapulmonar, que materiais biológicos diversos. Tratamento da tuberculose. É feito com 4 drogas na fase de ataque durante 2 meses, do tratamento com isoniazida, rifampicina, mirazinamida e etambutol. Na fase de manutenção, 4 meses subsequentes, utilizam-se rifampicina e isoniazida. Este tratamento dura 6 meses e leva à cura da doença, desde que haja boa adesão ao tratamento com uso diário da medicação. Tratamento direto observado, TDO. Nesse tratamento é onde o paciente vai ter uma observação na unidade de saúde desde o início do tratamento até sua cura. Todo paciente com tuberculose deve receber esse tipo de tratamento. Etiopatogênese da hanseníase. A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae, que afeta predominantemente pele e nervos periféricos. Bacilo álcool-ácido resistente. Mycobacterium leprae é um parasita intracelular obrigatório que apresenta afinidade por células cutâneas e células de nervos periféricos. Transmissão. A principal via de eliminação dos bacilos é a via aérea superior, sendo o trato respiratório a mais provável via de entrada. O trato respiratório superior dos pacientes multibacilares é a principal fonte de Mycobacterium leprae encontrado no meio ambiente. Não se pode deixar de mencionar a possibilidade de penetração do bacilo pela pele, com solução de continuidade. Temos a hanseníase indeterminada, que é a forma inicial e evolui espontaneamente para a cura na maioria dos casos. Geralmente se encontra apenas uma lesão de cor mais clara que a pele normal, com diminuição da sensibilidade. É mais frequente na face, superfície extensora dos membros, regiões glúteas e tronco. A hanseníase tuberculoide é a forma mais benigna e localizada. Acomete pessoas com alta resistência ao bacilo e encontra-se poucas lesões, às vezes apenas uma de limites bem definidos e um pouco elevado e com ausência de sensibilidade. Neste caso, ocorrem alterações nos nervos próximos a lesões, podendo acarretar dores, fraqueza e atrofia muscular. A hanseníase dimorfa é a forma intermediária. Há um maior número de lesões, as manchas podem atingir grandes áreas da pele, os nervos são bastante afetados. Esta pode polarizar para virchoviana ou tuberculoide. Hanseníase virchoviana. Neste tipo, a imunidade é nula e há uma maior multiplicação do bacilo. Isto faz com que o paciente possa chegar a um quadro de maior gravidade, podendo anestesiar os pés e as mãos. Sem sensibilidade, poderão ocorrer traumatismos e feridas que poderão acarretar deformidades, atrofia muscular, inchaço nas pernas e surgimento de nódulos. A doença atinge órgãos internos. O diagnóstico da hanseníase é altamente provável e 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas forem constados:
Alteração da sensibilidade em lesão cutânea em área de distribuição de nervo periférico ou dorso das mãos ou pés. Nervos tronculares periféricos espessados, lesões cutâneas características, baciloscopias de lesões cutâneas positivas, a identificação do M-LAPRI por meio de técnicas genéticas, como a reação em cadeia de polimerase, PCR. É útil em casos bacilares. O diagnóstico diferencial é as dermatoses exigem segura diferenciação, eczematites, nervo acrômico, pitiríase vesicular, vitiligo, pitiríase rósea de Gilbert, eritema solar, eritrodemias e entemas difusos vários, psoríase, eritema polimorfo, eritema nodoso, eritemas anulares, granuloma anular, LES, farmacodemias, farmacodermatites polimorfas, pelagra, sífilis, alopecia areata, sarcodose, TB, xantomas, hemoblastoses, esclerodermias, neurofibromatose. O tratamento é ambulatorial e fundamental para a cura do paciente. A prevenção de deformidades é a atividade primordial durante o tratamento, e em alguns casos até mesmo após a alta, sendo parte integrante do tratamento destes pacientes. Para o paciente, o autocuidado é uma valiosa arma para evitar sequelas e o uso de 3 multidrogas: dapizona, rifampicina, clofazimina. Prevenção. A melhor forma de prevenir a doença é mantendo o sistema imunológico eficiente, tendo boa alimentação, praticando atividade física, mantendo condições aceitáveis de higiene, também ajuda a manter a doença longe, pois caso haja contato com a bactéria, logo o organismo irá combatê-lo. Outra dica importante é convencer os familiares e pessoas próximas a uma doença a procurar uma unidade básica de saúde para avaliação, quando for diagnosticado um caso de hanseníase na família. Aqui estão nossas referências. Obrigado.